gente! Tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos à nossa primeira aula online de espanhol. Queria dizer, né, que embora seja uma aula diferente, que vocês vão me ouvir falar muito mais do que dentro da sala de aula, assim, em tempo corrido, falando, aproveitei bastante. Eu tô deixando o PowerPoint também para vocês, se vocês precisarem tirar uma dúvida em específico. Lá no último slide, eu também vou deixar meu e-mail, que na verdade eu já deixei com vocês, mas vou deixar garantido lá pra vocês, se vocês precisarem tirar alguma dúvida sobre as lições que vocês vão fazer depois desse vídeo aqui, que eu vou conversar com vocês. O que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai conversar sobre 2 capítulos. Nossa, professora, mais 2 capítulos? Sim, 2 capítulos, porque são 2 capítulos curtinhos, não são tão densos quanto o primeiro capítulo, que a gente teve bastante coisa pra fazer. Então, eu vou falar sobre esses 2 capítulos e vamos ver o que a gente encontra de discussão lá no final, quando a gente estiver conversando sobre o que foi discutido dentro dessa aula. Antes de começar, eu vou falar o que eu tô falando para todas as turmas, que na verdade é muito importante a gente se cuidar nesse momento, né? Assim, eu não digo higienicamente falando, é óbvio que a gente tem que se cuidar. A gente tem que tomar cuidado onde a gente encosta. A gente tem que evitar de encostar no rosto, na boca, no nariz, no olho, na orelha, assim, que são as regiões que a gente mais pode acabar se contaminando com o Covid-19, né? Então eu digo assim que essa época dessa quarentena é uma época assim que a gente tem para pensar bastante nas nossas atitudes, para pensar bastante se a gente está dando o devido valor para as pessoas certas que estão com a gente, né, durante esse tempo. Digo dentro de casa, digo aquelas pessoas que a gente conversa por meio das redes sociais, porque a gente não pode estar perto. É importante a gente também cuidar de nós mesmos. E aí eu digo isso assim pra vocês, por quê? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dar o exemplo que eu dei pra todas as turmas. Eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada. Ai, mas professora, você é tão calma. Eu sou calma porque eu tomo remédio. Mas se vocês tivessem me conhecido há 3 anos, quando eu comecei a ter as minhas crises, né, eu era uma pessoa muito agitada. E se vocês repararem, quando eu tô muito agitada, até mesmo dentro da sala de aula, eu começo a falar muito rápido, uma coisa emendada na outra e não dá pra entender nada do que eu falo. Tipo assim, que nem eu acabei de falar agora, né? Mas essa época dessa quarentena, pra mim, essa coisa de ficar muito tempo dentro de casa, de não poder fazer o que eu quero, de não poder estar dentro da sala de aula pra fazer o que eu realmente gosto e quer ensinar, é uma tarefa pra mim que é tipo missão 007, é extremamente difícil. Então é por isso que eu falo pra vocês que vocês têm que cuidar, não só higienicamente falando, fisicamente falando, mas psicologicamente falando. E não adianta vocês terem um físico ótimo, uma alimentação ótima, se a nossa cabecinha não tá ótima. E eu digo, sinceramente, pra vocês, que esse momento de quarentena é um momento que eu ando refletindo muito. Que eu ando, sabe, dando uma desligada, uma desacelerada pra poder fazer tudo que eu tenho que fazer da escola ou dentro de casa, porque eu tenho, que nem eu falei pra vocês já, eu tenho uma mãe com quase 70 anos, então eu tenho que deixar de fazer algumas coisas dentro de casa, porque ela não pode sair de casa, pra poder fazer as coisas na rua. E aí quando eu volto, eu tomo maior cuidado, vou lá, tomo banho, limpo tudo, pra assim evitar, né, que qualquer coisa possa vir a acontecer. E eu digo também essa parte do emocional, porque a gente sabe que chega um momento que a gente fica cansado, né? Que a gente tem vontade de sair correndo pela rua, mas é porque a nossa cabeça tá tão acostumada que a gente pode fazer as coisas quando a gente quer fazer, que quando a gente não pode fazer é quando a gente mais quer fazer. E a nossa cabeça não entende isso, o nosso psicológico não entende que agora é o momento da gente parar,
da gente dar uma respirada, da gente se cuidar, da gente valorizar quem está dentro da nossa casa e cuidar dos outros que não podem estar perto. E a gente sabe que a gente tem várias formas de cuidar dos outros que não podem estar perto. Por exemplo, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é o aniversário de uma amiga muito importante minha. Aí vocês param pra pensar, nossa, tadinha da professora. É aniversário da amiga dela e ela tem que estar longe. É basicamente isso. Eu queria muito estar com a minha amiga. Eu e umas outras amigas, tínhamos planejado de fazer uma festa surpresa pra ela, mas a gente não pode. Então, qual foi a maneira que a gente encontrou de estar perto dela hoje? A gente, cada uma esteve presente de um jeito. Eu, por exemplo, mandei pra casa dela uns doces que ela gosta bastante. A outra amiga mandou bolo. Então a gente encontrou uma maneira de estar presente, ainda que a gente esteja ausente, né? Falando. Eu vou começar aqui a dar minha aula, porque eu já tô há 6 minutos falando sobre a minha vida, né? Então, bora lá. O capítulo 2, a gente já tinha começado, na verdade, na aula, que fala sobre leitores eletrônicos. E aí, ele traz 3 perguntas que eu vou deixar pra vocês vão responder no caderno pra vocês. E aí, quando a gente tiver nossa aula ao vivo, vocês me contam as respostas de vocês. A pergunta número 1 é: em tua opinião, por que as novidades assustam as pessoas? Por que as coisas novas assustam as pessoas? O que vocês acham? Eu confesso que algumas novidades que aparecem aí da tecnologia mesmo me assustam, né? Porque você pensa, nossa, mas isso é possível? Por exemplo, o robô que limpa e passa pano na casa. Esse é meu sonho de consumo. Por quê? Porque ele ia fazer tudo que eu odeio fazer. Só que isso me assusta. Quando que eu ia pensar, eu, Regina, com os meus 27 anos, que alguém ia inventar um robô que limpa e passa pano na casa? Nunca. Né? Mas, enfim, eu tenho certeza que existem outras coisas que eu nem tenho ideia que existam, né? Mas vocês me contam, se tiver mais alguma coisa super extraordinária que vocês acreditam que me deixariam boquiaberta, aí vocês me contam na aula. Pergunta número 2. ¿Cómo nos relacionamos con lo nuevo? En tu opinión, ¿por qué es tan difícil aceptar los cambios? ¿Qué invenciones fueron reprochadas por la humanidad y posteriormente fueron aceptadas? Por que vocês acham que pra gente é muito difícil lidar com essa ideia de mudança, de alguma coisa nova, né? Eu, por exemplo, quando eu era bem pequena, de idade, antes que vocês me zoem, eu lembro do primeiro celular que meu pai comprou. Era um celular de flip, horrível, gente, horrível. Mas eu achava aquele negócio extraordinário, porque eu pensava, meu Deus, ele consegue fazer ligação sem ser aquele telefone de gancho. E eu ficava, nossa. E aí, com o tempo, a minha mãe comprou um outro celular, que é aquele famoso tijolão, né? Ela tinha. E depois meu pai foi trocar de celular. E era aqueles ainda de teclinha, de ter que apertar várias vezes para aparecer a tecla que a letra que a gente queria. Enfim, esse celular, a partir desse de apertar a tecla, eu já tive. E aí, depois foram aparecendo os celulares com teclado QWERTY, né? Que tinha tanto aqueles que subiam a tela e você digitava aqui embaixo, quanto aqueles que eram normais e vocês digitavam aqui, que aí foi quando começaram a aparecer as câmeras nos celulares. Então, assim, eu vivi toda essa modificação no celular, né? E hoje em dia a gente tem aí um celular que a gente não tem o teclado, a gente tem o touch, a gente tira foto, a gente assiste filme, a gente escuta música. Então, é uma mudança pra mim que, se eu parar pra pensar, poxa, eu tenho 27 anos e olha toda a mudança que eu vi passar de celular, de computador, de televisão, de tantas coisas que, querendo ou não, me assusta, né? Porque, poxa, eu tenho 27 anos e olha tanta coisa que eu já vi mudar. Eu tenho medo do que pode acontecer no futuro, hein? Vamos mudar de pergunta para eu não surtar aqui. 3. Que tipo de atitude pode favorecer a aceitação das diferenças? E aí, quais são as atitudes que, sei lá, as pessoas deveriam ter
para aceitar as diferenças. E assim, eu não digo só tecnologicamente falando, mas eu digo diferenças de caráter, diferenças psicológicas, né? De características, né? Por exemplo, eu, ainda que não pareça, eu sou uma pessoa super tímida. Dentro da sala de aula eu falo com vocês numa boa. Mas se eu tenho que puxar assunto com vocês fora da sala de aula, eu não consigo. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sei que dentro da sala de aula eu tô fazendo o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu acho que eu nasci pra fazer. Então, eu vou lá e faço. Agora, pra mim, fora da sala de aula, pra fazer, sei lá, amizade, eu sou muito tímida. E algumas pessoas não aceitam isso. Não que não aceitam, mas acreditam que é muito diferente da pessoa que eu sou dentro da sala de aula com vocês, por exemplo. Porque eu falo bastante, eu falo muito. Às vezes eu falo pouco, mas às vezes eu falo muito com vocês. E aí as pessoas me veem dentro da sala de aula e falam, nossa, mas é a mesma Regina? É a mesma Regina. Só que a Regina dentro da sala de aula tá ali pra fazer o que ela gosta, né? E a coisa de fazer amizade pra mim já é muito mais difícil, né? Porque normalmente eu acho que eu estou incomodando as pessoas e é isso que fica pra mim. Então eu acabo não me enturmando com as pessoas. Mas, né, são coisas que as pessoas precisam aceitar, respeitar, assim, entender que existe essa diferença, né? Mas, vamos de novo, que eu já tô falando muito sobre a minha vida. Bom, nesse capítulo, a gente tem aqui na página 18 qual o objetivo dele. Então, vamos ler. En esta unidad vamos a reflexionar por medio de la exploración de géneros discursivos, noticias, viñetas, gráficas y entrevistas sobre las nuevas tecnologías digitales que posibilitan nuevas formas de lectura. Además de eso, vamos a aprender cómo expresar acciones en el presente utilizando los verbos irregulares y establecer comparaciones. Então, o que a gente vai fazer nesse capítulo? A gente vai ver diferentes gêneros discursivos e aí a gente vai acabar vendo de que maneira eles apresentam essas novidades digitais, né, pra gente. Então, assim, na página 18 e na página 19, eu já tinha pedido pra vocês fazerem na última aula, não sei se vocês fizeram. Aí na página 20 e na página 21, tá falando sobre as irregularidades no presente do subjuntivo, que eu também já ensinei pra vocês, e se vocês não tiverem feito a página 21, vocês façam aí a página 21, que são exercícios de conjugação de verbo no presente do indicativo, mas são verbos irregulares. E aí na página 23, a gente tem um subtítulo escrito assim, herramientas. Embaixo a gente vai falar sobre as comparações. E aí, isso é algo que vocês já viram, de que forma a gente estabelece essas comparações em espanhol. A gente tem o grau comparativo, que aí pode ser comparativo de igualdade e desigualdade, e a gente tem o grau superlativo, que é o superlativo relativo e o superlativo absoluto, que funcionam exatamente da mesma forma que o nosso português. A diferença é que a gente está falando em espanhol. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Para establecer comparações em espanhol, se suele usar expresiones como más que, menos que, más de, menos de, el que más, la que más, el que menos, la que menos, tanto como, igual que. E a gente tem inúmeras outras expressões para gerar essa coisa de comparação. Então, aqui está escrito assim, el que más lee es Javier. O que mais lê, que seria, no caso, um grau mais superlativo, é o Xavier. Ele é o que mais lê, né? E aí, ele responde assim, normalmente leo en las clases y también por la noche, antes de acostarme. E aí, ele explica que isso acontece de uma maneira frequente, só que só naqueles momentos, né? Dentro da sala de aula e de noite, antes dele dormir. E aí,
tem um pontinho do lado escrito assim. Para hablar de frecuencia se puede usar expresiones como una vez por semana, muchas veces, normalmente, alguna vez, casi nunca, a veces. Por exemplo, uma vez por semana eu tenho terapia. Uma vez por semana eu tenho terapia. Muitas vezes ao mês tenho terapia. Eu tenho várias vezes ao mês, se a gente parar para pensar, eu tenho terapia. Normalmente, minhas terapias são por la noite. Normalmente, as minhas terapias são feitas à noite. Alguma vez he desmarcado a terapia. Alguma vez eu desmarquei a terapia. Isso é muito verdade. Casi nunca he dejado de ir a la terapia. Quase nunca deixei de ir à terapia. A vezes tenho pereza de ir a la terapia. Às vezes eu tenho preguiça de ir na terapia. Então, assim, a gente vê que são algumas expressões que a gente acaba usando no nosso dia a dia, mesmo que seja assim, sem perceber, né? Então, vamos lá. No próximo slide, a gente já está passando para o próximo capítulo, que se chama Em Contra de uma Beleza Estereotipada. E o que isso quer dizer, professora? Que a gente, na verdade, a gente está acostumado a uma beleza assim que a moda mesmo impõe pra gente, que as revistas impõem, que as redes sociais impõem pra gente, e a gente pensa, nossa, mas por que eu não consigo seguir esse padrão? Porque cada um de nós somos um. Eu, por exemplo, houve uma época que eu não gostava do meu cabelo cacheado. Então, o que eu fazia? Sim, eu fiz progressiva no meu cabelo durante anos. Só que eu percebi que chegou um momento que meu cabelo já não estava mais aguentando aquela química. Então eu falei, putz, talvez seja o momento de que eu tenho que aceitar que meu cabelo é cacheado e que meu cabelo é lindo do jeito que ele é. Ou que eu tenho uma barriguinha aqui, que tá tudo bem eu também ter, que tá tudo bem a gente não vestir número 36, que tá tudo bem a gente não ter cabelo liso, que tá tudo bem a gente ser gordo, que a gente tá tudo bem, inúmeras coisas que algumas pessoas fazem parecer que são errados pra gente, né? Que a gente acaba se tornando inadequado. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre isso. E aí, o objetivo do capítulo está escrito assim: En esta unidade, vamos a reflexionar sobre la construcción de la belleza en nuestra sociedad por medio del análisis de diversos textos. Vamos a aprender a usar estructuras lingüísticas para describir a las personas, hablando sobre su constitución física y sus características de personalidad. Bom, de novo ele trouxe aquela atividade que a gente faz logo no início do capítulo, e ele trouxe 3 perguntinhas aí que eu vou deixar para vocês. Número 1. Recuerda los cuentos de hada y las historias infantiles que conoces, porque desde tiempos inmemoriales la fealdad se ha asociado con lo peor del ser humano, mientras que lo bueno iba de la mano con la belleza. Por que o feio era o que a gente chama de feio, na verdade, que na verdade não é feio, sempre ia pro lado ruim das coisas, e quando a pessoa era uma princesinha, uma pessoa muito linda, ela era associada a uma coisa muito boa, né? A gente tem que pensar um pouco nisso aí. Número 2. Quais são os mecanismos existentes que ajudam a construir estereotipos de beleza? O que ajuda a gente a construir esse estereótipo dessa beleza ideal, né? Eu já falei sobre isso com vocês aqui nesse vídeo, então quem não lembra, vamos voltar um pouquinho, ou quem tem a sua própria resposta, coloca aí no caderno e depois a gente conversa. Número 3. Em tua opinião, quais são os problemas causados por la difusão de ideais de beleza em la sociedade? Isso é uma pergunta muito importante. Eu digo muito importante porque existem pessoas que sofrem muito por não seguirem esse padrão de beleza, né, que a mídia impõe, que o Instagram impõe, que a moda impõe, né? Existem muitas pessoas que sofrem com isso, e eu digo assim, sofrer no sentido psicológico mesmo, de ficar doente, de acabar desenvolvendo transtornos alimentícios, que são transtornos extremamente severos, muitas vezes, né? Então, assim, quais seriam os problemas assim mais graves que essa imposição desse estereótipo de beleza que causaria, né, nas pessoas?
Aí, na página 28, nós temos um texto do Borges. Eu vou ler aqui para vocês porque é bem rapidinho. Então, vamos lá. Intercambio de ideas. Ya oíste hablar sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges. Lee lo que él pensaba sobre la belleza y enseguida discute con tus compañeros. Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No passa um dia em que não estemos um instante no paraíso. Bom, a gente sabe que beleza, na verdade, é uma coisa muito pessoal, né? As pessoas se atraem, se interessam por diferentes tipos de beleza e a gente não pode julgar isso, né? E é onde ele fala que a gente está frequentemente, a gente está todos os dias num paraíso. Porque eu posso achar uma coisa muito interessante e vocês podem achar extremamente chato. Então, assim, pra mim, eu tô no paraíso quando eu começo a falar sobre esse tipo de coisa com vocês. Mas pra vocês pode ser extremamente desgastante, cansativo, estressante, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas, né, são opções e opções. Na página 31, ele traz pra gente algumas estruturas descritivas. Ai, mas peraí, professora, como que eu vou usar isso? Olha, vocês já aprenderam isso quando vocês começaram a aprender sobre os adjetivos em espanhol, que aí a gente viu que a gente usa os adjetivos para caracterizar determinadas coisas e pessoas, assim como no português, né? A gente usa o adjetivo para caracterizar uma pessoa, para caracterizar um objeto, para caracterizar diferentes coisas. E aí ele traz qual seria a estrutura, né? Estrutura sintática para usar esse tipo de adjetivo. Ele diz que a gente pode usar o verbo ser mais um adjetivo. Podemos usar o verbo tener mais um substantivo mais um adjetivo. Ou podemos usar o verbo llevar mais substantivos. E aí ele traz aqui o exemplo. Ella es una chica muy alta y joven. Su pelo es largo y rizado. Ela é uma menina muito alta e muito jovem. Por exemplo, a Manu, né, Manu? Você é super alta e você também é super jovem. Su pelo es largo y rizado. Como a Manu. Manu tem o cabelo super longo e tem algumas coisinhas de cacheados no cabelo dela. Por exemplo, Tânia tiene la nariz respingona, que é aquele nariz bem pontudinho, e la tez sonrosada. E, por último, Javier lleva gafas de sol quando sai a passear. Bom, nós poderíamos dizer que a professora utiliza gafas, porque eu tenho o óculos. Ou, a professora lleva gafas. E tá tudo bem. A gente tá caracterizando que aquela pessoa usa óculos. Que aquela pessoa tem cabelo longo, tem cabelo cacheado, que aquela pessoa tem a nariz pontudinha. Então a gente usa esse tipo de estruturas quando a gente realmente quer descrever alguma coisa ou uma pessoa, certo? E aí na página 33 está escrito assim: La descripción es un recurso bastante utilizado en nuestro cotidiano. Los textos literarios, por ejemplo, se valen muchísimo de esta técnica. Observa. Eu vou ler esses dois textos para vocês verem como que a gente pode usar essas estruturas descritivas de diferentes formas. Bom, no primeiro texto é um trecho de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador e amigo de la casa. Então aqui ele está descrevendo o Dom Quixote, certo? E aí ao lado tem o texto do Leopoldo Clarín, que se chama La Regenta. Y ahí está escrito así: era don Cayetano, un viejecito de 76 años, borracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como un pergamino,
al fuego y el conjunto de su personilla recordaba, sin que supiera punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural, aunque según otros más se parecía a una urraca o a um tolo encogido e despeluznado. E aí ele está descrevendo o Dom Caetano nesse texto aí que a gente pode ver. Bom, chegamos ao último slide. E, graças a Deus, professora, não aguentamos mais escutar essa voz. Bom, lição de casa para vocês está aí, da página 22 à página 34. São poucos exercícios. E aí, fora esses exercícios da apostila, tem aquele livro de vocês que se chama livro de revisão, que o de vocês é o R2. E aí vocês têm da página 5 até a página 9 para fazer lá, certo? Eu vou deixar aqui no último slide o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, de alguma ajuda com as atividades, vocês podem me procurar, vocês podem me mandar e-mail lá. Talvez eu não responda na hora, mas exatamente porque eu tenho 13 turmas, né, pra tá dando aula, pra tá fazendo as atividades. Então, talvez eu demore um pouquinho pra responder, mas eu prometo não demorar tanto. Então, eu termino esse vídeo pedindo de novo pra vocês se cuidarem bastante. Espero que logo a gente possa estar dentro da nossa sala de aula pra conversar, pra trazer o que essa quarentena trouxe pra gente, né? Quais foram os benefícios, quais foram os malefícios. Mas isso a gente conversa quando a gente voltar pra sala de aula, certo? Um beijo e até a próxima aula.